Doutor Rafael, sinto dor na minha perna o dia inteiro, final do dia, de manhã, todo horário, não aguento mais, eu quero sumir no final do dia porque atrapalha demais a minha vida. E eu vou lá, olho para minha perna e falo, poxa, não tem uma varizezinha para justificar. Eu vou falar aqui de 5 causas de dores nas pernas, em qualquer idade você vai ver que pode encaixar elas. E você pode realmente não ter nada a ver com varizes. Então, 5 causas de dores nas pernas que não tem relação nenhuma com as varizes. Lembrando, a número 5, para você ficar até o final e ver aí, tá bem legal, ela pode estar associada a uma doença muito comum no nosso dia a dia e a gente está ignorando. Eu sou o Rafael Monteiro, cirurgião vascular, especialista em varizes e outras doenças vasculares. Bem, dor na perna está muito comum ali no nosso dia a dia, né? Estamos acostumados a ver pai, mãe, nós mesmos, aquele dia que acordou mal, ou mesmo um dia inteiro doendo, está frequente demais e isso atrapalha demais a nossa qualidade de vida. Atrapalha a gente a trabalhar, atrapalha no dia a dia, na diversão com os nossos amigos, ficar naquele barzinho lá batendo um papo e tal, com a perna para baixo e está doendo. E a questão mais comum, que não é raro, a gente recebe muito no consultório, é falar, doutor, vim encaminhado aqui porque eu tenho varizes. Só que eu olho para minha perna e eu não tenho. E de fato, o vascular te examina, faz o exame de ultrassom da sua perna, o Doppler, faz tudo o que for e não mostra uma varize que seja importante. Ou até mesmo, já uma diquinha, vem aquelas varizezinhas bem pequenininhas, roxinhas lá, que não tem nada demais e fala, a dor está por causa desse vasinho. Te falo, não é geralmente aquele vasinho que causa dor, é muito pouco. Então eu quero falar dessas 5 causas comuns de dor no seu dia a dia. E aí eu vou trazer a número 1. Essa é muito importante, talvez a mais frequente, que é a lombociatalgia. Para ser mais específica, ciatalgia. Nós temos um nervo do nosso corpo que nasce lá na coluna, que desce na região lateral de coxa e vai até o dedinho do pé. Esse nervo é o ciático. Ele é um nervo muito importante na sensibilidade da nossa perna. Principalmente, olha que legal, pegando a parte lateral, a parte externa da nossa coxa, glúteo, nádega aqui também, região de perna, às vezes um pouquinho a parte anterior, e pega do terceiro dedinho do pé em direção ao dedinho mindinho, pequenininho lá do pé. Então essa região está muito atrelada ao nervo ciático. A gente pode ter outros nervos que causem dor também, mas o ciático ele é muito comum. E por que que essa dor existe? Por que que dói a perna? Porque ele pode estar sendo sobrecarregado na coluna e outra região que ele está passando, ele pode estar sofrendo uma compressão, ele pode estar sofrendo um processo inflamatório, ele pode estar sendo irritado, causando essa dor. E uma característica muito comum também que os pacientes chegam para mim e falam, doutor, mas a minha dor é na perna, eu não tenho dor nas costas. Por que que você está falando que é o ciático? Lembrem, você bate o cotovelo, já bateu o cotovelo e dá aquela dor, aquela dormência na mão, no dedinho e tal? Pois é, o nervo, ele é uma coisa só. Se você às vezes pinça no lugar, a dor pode ser em outro local. Então essa ciatalgia, que não necessariamente está com a lombalgia junto, pode estar acontecendo por lesão do nervo ciático na coluna mesmo. Então é muito importante você passar no cirurgião vascular, ver toda essa questão vascular, tudo bem, perfeito, maravilhoso, mas também já iniciar o tratamento, às vezes, se o problema for no ciático. Importante salientar também uma coisa, você fala, doutor, mas eu tenho varizes. Mas isso não significa que a dor é da varizes ou sequer só da varizes. Pode estar 2 dores, 3 dores associadas. Causa número 2. Essa é um pouco menos frequente, às vezes mais associada a pacientes idosos, pacientes também com doenças inflamatórias crônicas, podem ter os problemas articulares. Você também que faz muita atividade física, desde jovem, ou teve lesões, isso pode acontecer. Que é a dor no joelho, a dor no tornozelo, a dor no quadril, tudo isso pode gerar uma dor que fique mais difusa na perna. O fato de ter inflamação mais no joelho não significa que não vai doer uma panturrilha, uma perna toda. Mesmo porque, às vezes, quando a gente tem problema no quadril, no joelho, a gente tenta tirar a pressão daquela região e força a outra. Então, eu posso estar forçando a minha coxa, eu posso estar forçando a musculatura da minha perna, e aí eu posso distribuir essa dor no dia a dia.
e vira uma dor crônica, uma dor que não melhora. Então é muito importante entender que a dor articular, seja por uma artrite aguda, ou seja por um problema de artrose, uma doença crônica, ela pode existir. Então é muito importante entender, porque o tratamento muitas vezes não é aquele, faça atividade física que melhora, ou faça aquilo outro que melhora, vamos fazer corticóide, fazer uma injeção de corticóide. Calma. Tem que saber exatamente qual é o seu problema para a gente exatamente trazer o resultado dentro de um tratamento mais adequado. Causa número 3. As artérias doentes, doença arterial obstrutiva periférica. Isso é muito comum no nosso dia a dia e deve ser levado em consideração porque ela muitas vezes é apontada como varizes e é exatamente o contrário. Então, por isso que o cirurgião vascular é muito importante nessa hora, porque a doença arterial tem um tratamento quase que inverso da doença venosa, tá? Em outros vídeos aqui a gente já comentou um pouco sobre isso. A doença venosa, as veias, as varizes, é o sangue que volta aquele sangue que já foi usado o oxigênio dele, virou CO2, que já não tem tantos nutrientes, para que circular de novo, receber ali o oxigênio do pulmão e voltar a circular por quem? Exatamente pelas artérias, que são os canos que vão levar o oxigênio, principalmente, junto com nutrientes, para os nossos músculos, para os nossos órgãos. Se eu estou com problema nessas artérias, se o sangue não está chegando, não chega oxigênio. E o oxigênio é um item fundamental na formação da energia muscular do nosso corpo. E aí eu vou falar principalmente das pernas. Pacientes que fumam, diabéticos, colesterol alto, obesidade, pacientes que têm problemas de pressão alta mal controlada, principalmente, podem ter lesões nas artérias e, consequentemente, o sangue não chega. Chega uma hora que o músculo não tem oxigênio direito, ele começa a tentar produzir a energia de forma diferente da habitual com oxigênio, que a gente chama de anaeróbia, essa forma, e ele libera ácido lático. O ácido lático é irritativo para o nosso músculo, é como se ele fosse um alerta, fala, olha, não dá, eu estou fazendo oxigênio, mas está vindo ácido lático junto, aí começa a dar dor, aquela cãibra, aquela dor importante. Acontece se você fizer exercício demais, se você tiver na atividade física e estiver fora de forma, mas se é algo muito comum para uma caminhada leve, estou andando 50 metros, 100 metros, minha perna dói tanto que a musculatura simplesmente para de funcionar, isso pode ser uma doença arterial. Quarta causa de dor, essas geralmente são dores mais agudas, mas se você persistir muito com esse problema, você pode levar esse problema a cronificar, a ficar uma dor crônica, uma dor prolongada que não melhora nunca, que é exatamente o excesso de esforço. E esse excesso de esforço eu não estou falando só na academia, né? A gente vai na academia, a gente quer ficar forte, quer ficar no shape em 24 horas. E não adianta. Então, começar devagar, começar da forma correta é o ideal para evitar lesões musculares, lesões articulares e, consequentemente, causar essas dores. Mas isso vale para você também, o estilo de trabalho que você tem do dia a dia. Muito tempo em pé, muito tempo carregando peso, muito tempo se agachando de forma incorreta, fazendo esforços que geralmente não fazem parte da ergonomia normal do nosso corpo, isso podem causar dores. E essas dores podem ser agudas, acordar no outro dia todo dolorido, ou podem ser dores que se tornam-se crônicas. Então é fundamental você tomar muito cuidado com a escolha das suas atividades físicas, tão quanto sempre estar pensando na sua saúde do membro inferior, principalmente, em relação ao seu trabalho, ao seu dia a dia. Número 5, e essa é exatamente aquela que eu quero apontar, que é importantíssima, que é a dor neuropática. Ela se confunde, na verdade, ela faz muito parte daquele item número 1 que a gente falou da lombociatalgia. Só que a dor neuropática, ela pode vir de muitas outras causas. Basicamente, a gente tem que entender que o nervo ele é responsável por estimular os nossos músculos a contraírem, a fazer a parte motora, a motricidade do nosso corpo, mas eles também fazem a sensibilidade. E se eu estou tendo algum problema nesse nervo, seja inflamação, seja ele está sendo comprimido, ou seja, alguma coisa está destruindo esse nervo, eu estou causando problemas nessa interpretação dessa dor. Ou seja, eu posso ter uma dor intensa no meu pé e quando na verdade não tem nada de errado no meu pé, é o meu nervo que está sofrendo. Então a neuropatia e muitas vezes a polineuropatia, que atrapalha até a questão motora, de movimentação também, está associado também a dores nas pernas, né, essas dores nos membros inferiores, como o item número 5. E aí você vai falar, pô, Fel, você falou lá atrás, você vai falar de doença. Pois é, existe uma doença que está muito associada à dor neuropática, que é a diabetes.
O paciente diabético, ele com o passar do tempo, principalmente aquele que não se cuida, ele começa a ter lesões no nervo, naquela capa que protege o nervo, como se estivesse desencapando este fio de energia, causando alterações de sensibilidade. Muitas vezes começa aquele paciente a falar, doutor, eu acordo, piso no chão, mexo, calço um calçado, o que for, parece que está dando choque o tempo inteiro. Essa hipersensibilidade, chamada também de hiperestesia, está muito associada a diabetes. Ah, Rafael, mas calma aí, não é diminuição de sensibilidade? Sim, sim. Uma das questões também da neuropatia diabética é a diminuição de sensibilidade. Mas muitas vezes ele começa com alterações, né, da sensibilidade. Ou seja, ele começa a sentir, às vezes sente menos, às vezes sente mais, e fica naquela mudança. É como se tivesse um curto-circuito nesse nervo. Então é muito comum o paciente diabético, no começo principalmente dessas alterações neurológicas, ele passar a ter hipersensibilidade e, consequentemente, qualquer coisa que toca o pé incomoda, dá choque e tudo mais. Pois bem, vamos falar sobre diabetes também num próximo vídeo aqui. Já segue para o próximo vídeo, já vai nos acompanhando, curte aí, participa, que tem bastante coisa legal aqui no nosso canal.